Bom, boa noite, Adalto, boa noite a todos. Minha dúvida é a respeito, logo na introdução do discurso, quando foi falado de alguns mitos que hoje a gente ouve. Aham. E um deles foi dizer que o homem foi feito do barro. E o senhor tinha dito que foi feito do pó da terra. Isso. No meu entender, posso estar errado, qual a diferença do barro e o que seria esse pó da terra da origem do homem? Tá. Existe uma diferença muito grande entre você fazer um boneco de barro e daí soprar nas suas narinas e esse barro virar artérias, veias, tecidos, órgãos, proteínas e etc. coisa e tal. Tá? Porque o texto, a maneira como ele foi escrito, ele não mostra isso. Por exemplo, a palavra pó na língua hebraica é praticamente uma palavra só. Mas se você pegar a versão da Septuaginta, que foram gregos, a versão grega do Velho Testamento, você vai perceber que existem outras palavras para pó na língua grega. Por que ele usou aquela específica? A ideia de pó ali é a menor partícula possível. Tá? É pozinho, pozinho. É o menor pozinho. Isso é o que a gente chama de átomo, praticamente, no nosso linguajar de hoje. Tá? Os gregos não tinham essa palavra átomo. Tá? Isso é uma palavra que veio depois, porque átomo significa não divisível. Tomo, dividir, não. Átomo não divisível. Eles tinham um conceito, mas não era uma palavra usada normalmente, como nós usamos hoje. Tá? Se você pegar ali por volta dos anos 1700, 1800, um cidadão chamado Dalton é quem fez essa proposta daquilo que nós temos da teoria atômica moderna. Ali é que começou a ser usada a palavra átomo, ou seja, não divisível. E depois a gente percebeu que a palavra estava errada, né? Porque é divisível. Dá para pegar o átomo e dividir em prótons, nêutrons e elétrons. A gente pega os prótons e os nêutrons, divide em coisas menores ainda. Então, voltando no contexto. O que o texto ali de Gênesis nos diz é que o que Deus fez foi mais ou menos assim. Eu preciso de cálcio para os ossos. Então ele pegou do solo o cálcio que existe no solo. Isso vai ser usado para ossos e dentes. Preciso um pouquinho de vanádio para algumas funções do fígado. Eu preciso do ferro para a hemoglobina e assim por diante. Daqui a pouco está esse ser humano completo. Todos os ossos, todos os órgãos, todas as proteínas, tudo certinho lá. Só falta o quê? Fôlego de vida. Tá? Então é importante a gente entender essa dinâmica, porque quando Deus traz à existência o homem, ele não cria um bonecão de barro e a hora que ele sopra, o barro vira outra coisa. Porque o verbo grego que foi usado ali é um verbo muito interessante. Tem 3 verbos, hebraico. Os verbos hebraicos que são usados ali são muito interessantes. Tem um deles em Gênesis que é o verbo bará, significa trazer à existência do nada. Deus disse, haja. Tá? Bem do nada o negócio. Só por curiosidade, quando Deus cria os animais na água, adivinha qual verbo que ele usa? Bará. Deus fala assim, apareça na água formas de vida. Na terra ele manda que a terra produza formas de vida. É outro verbo. Tá? É o verbo azar ou o verbo yatzar. São 2 outros verbos. Na água Deus fala bará. É para que ninguém surgisse, eu tivesse a ideia que que vida surgiu na água. Até nisso lá no livro de Gênesis Deus cuidou desse pequeno detalhe. Tá? Então quando você pega esse verbo, o verbo que é o verbo formar do pó da terra, é o verbo yatzar. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Literalmente esse formar é pegar essas coisinhas e dar forma. Não é fazer um boneco, não é esculpir. É dar forma ao negócio, colocar junto. Percebe que quando a gente lê a interpretação, a ideia nossa é que Deus formou, Deus esculpiu um boneco. Do jeito que a gente vai lá na praia e brinca, esculpe alguma coisa lá na areia, não foi isso que Deus fez. Deus usou os elementos químicos para formar o ser humano. Hoje, com o conhecimento que nós temos do planeta Terra, Marte, Vênus, Mercúrio, a nossa Lua, várias luas que tem aí no sistema solar, olha que coisa espetacular. Porque só o planeta Terra tem praticamente todos os elementos químicos da tabela periódica. Marte não tem, Vênus não tem, Mercúrio não tem, a Lua não tem. A razão é simples, não dá para fazer ser humano do pó da Lua, do pó de Marte, do pó de Vênus, do pó de Mercúrio, mas dá para fazer ser humano do pó da Terra. De onde vem isso? Pesquisa espacial, não é legal? Percebe? São pequenos detalhes. Então quando a gente olha a natureza, você percebe que a coisa está toda interligada, não tem como escapar.
fomos feitos do pó da terra. E se o Senhor Jesus voltar, é para lá que a gente vai de novo. Pozinho. Isso ajuda a gente a mudar um pouquinho a nossa atitude com respeito à nossa vida, à nossa pessoa, não é? Quando o salmista fala que ele era pó, quando você lê no Velho Testamento tantas vezes, as pessoas falam, Senhor, eu sou apenas pó. E é verdade, isso é o que nós somos. E é fascinante que o pó fica junto. É o mais impressionante para mim.